Uma breve introdução aí. Foi tudo, até mesmo a criação desse canal aqui, para quem está chegando aqui agora, foi tudo muito natural, foi tudo muito sem pensar, foi tudo muito assim, vamos fazer porque está vindo, porque está fluindo de dentro da gente. Então, é isso que a gente tem aqui de propostas para hoje, né? Eu sou Tatiana Pini, parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta sistêmica, sou arquiteta de formação também, sou amante do tarô, intérprete do tarô, sou astróloga em permanente construção e o que mais é possível, né? Lian, se apresente, por favor. Então, meu nome é Lian Ferreira, eu sou parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta e também bancária. E a gente está aqui, né, para compartilhar um pouquinho com vocês aí de um pouquinho da parapsicologia, de diversos temas e assuntos que a gente quer trazer agora aí no canal. Tem um mini roteirinho do primeiro assunto que a gente quer abordar para dar uma breve introdução do que é a parapsicologia e tal. É fazer uns vídeos mais curtinhos, não tão longos, e para que vocês possam assistir, para que a gente possa colocar também depois no Spotify. Então, para a gente começar a falar de tantos assuntos que é possível abordar dentro da parapsicologia, dentro do olhar que a parapsicologia tem para o ser humano, a gente vai começar, então, entendendo o que é esse troço aí, né, de parapsicologia, da onde vem isso. Eu lembro que quando a gente estava no curso ainda de formação, uma pessoa me chegou, eu fui abordada várias vezes na rua, no ônibus eu fui abordada, que a gente tinha a pasta com o nome para psicologia, tinham pessoas que falavam, o que é isso aí para psicologia? No shopping, uma vez, porque o nosso curso ficava bem próximo de um shopping, então a aula terminava domingo, perto da hora do almoço, e a gente ia para o shopping almoçar. Então, quando eu chegava lá com a pasta, né, com o nome para psicologia, as pessoas vinham com aquela dúvida: o que é parapsicologia? Qual que é a diferença entre psicologia e parapsicologia? E até hoje eu recebo muito essas perguntas, a Lian também recebe essas perguntas, então acho que para a gente começar a abordar aí, vamos começar por isso, né? Então, para falar de parapsicologia, eu gosto de trazer assim o conceito da etimologia da palavra, para que a gente possa saber, entender do que a gente está falando. Então, psicologia, logos, estudo, psico-alma. Então, estudo da alma no sentido do comportamento humano, é psicologia. Prefixo para, paralelo a, além de, tudo aquilo no comportamento humano que extrapola o normal, trivial, comum, é objeto de estudo da parapsicologia, inicialmente. Então, aí a gente entra com a questão dos fenômenos paranormais. O que são? Então, a parapsicologia é conhecida como, inicialmente, né, como o estudo dos fenômenos paranormais. Então, o que são esses fenômenos paranormais? Muita gente acha que é só coisas muito sobrenaturais, mas não. Os fenômenos paranormais são coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Intuição, telepatia, a gente se comunica telepaticamente, de maneira subconsciente com o outro, todo o tempo, né? Qualquer coisa. Nesse momento, quando vocês estão me assistindo, estão assistindo a gente aqui, vocês estão tendo uma impressão. Então, a impressão que vocês estão tendo agora de mim e da Lian, o subconsciente de vocês vai fazer uma interpretação, uma leitura, muitas vezes baseado nas próprias, naquilo que você tem internamente, né? Nas projeções, né? Uhum. Que a gente tem, né, da gente, e a gente acaba projetando muitas vezes no outro, né? E falando ainda um pouquinho dos fenômenos paranormais, a gente vê muita gente, né? A própria Tati estava falando ali que as pessoas vêm perguntar o que é a parapsicologia, ou já vem gente com a ideia já definida, né? De que parapsicologia é
Ah, então vocês caçam fantasmas, entortam a colher, levitam, né? Essa série de coisas que já tem em cima do nome, né, da parapsicologia, devido a, depois a gente vai falar ali um pouquinho do histórico das linhas da parapsicologia para entender um pouquinho mais isso. Mas falando aí dos fenômenos paranormais, nada mais, o nome é bonito, ou é complexo, é um nome um pouco mais complicado, mas os fenômenos paranormais, eles, na verdade, eles são normais, né? Porque são coisas que acontecem com todas as pessoas. Algumas mais e outras menos, né? E tem gente que trabalha isso a favor, né? Que pode usar aí para leitura de cartas, né? No tarô, a Tati aí para falar bastante disso daí. Tem gente que já traz, né, lá dos ancestrais, da avó que lia ou que benzia, que é a cura pelas mãos. Então, que usa os fenômenos paranormais como um dom, né, como uma potencialidade. E os fenômenos, então, paranormais, eles realmente são coisas que estão dentro da gente, né? É a nossa essência, é o nosso potencial, só que muitas vezes ele vem de forma desequilibrada, né? Então, a pessoa, às vezes, perturbada, pode causar fenômenos, né, na casa de levitação, de combustão. Esses são fenômenos mais raros, mas acontecem, né? E o mais comum que a gente vê é esse fenômeno aí da telepatia, quando você pensa em alguém, pensou em alguém que você quer falar, a pessoa te liga, te manda mensagem, né? Tem bastante telepatia entre os casais, pai, mães, filhos, enfim, amigos. Quanto mais próximo das pessoas, mais desenvolve essa telepatia. Então, a telepatia é uma coisa, é um dos fenômenos mais comuns e mais, né, encontrados nas pessoas, mais desenvolvidos, né, nas pessoas. Aí tem os fenômenos de clarividência, que a pessoa às vezes tem um sonho de algo que vai acontecer, e muitas vezes tem gente que se assusta com isso, né? E acaba bloqueando isso, ou não sabe lidar, fica falando por que eu ver alguma coisa, né, que vai acontecer, e daí depois se sente culpada por não ter feito nada em relação àquilo. Então, são fenômenos que acontecem na nossa vida que, se a gente trabalhar isso, a gente pode usar sim a nosso favor e desenvolver outras potencialidades. Tem também um fenômeno muito interessante que acontecia comigo também, hoje já acontece bem menos, que é a bilocação de consciência, né? Que acredito que também tem muita gente que acontece isso e fica assustado, porque tem gente que faz viagem astral. Tem outros nomes, né? A bilocação de consciência, ela tem o nome de viagem astral, desdobramento. Então, tem gente que consegue trabalhar com esse fenômeno visitando lugares, né? Enfim, tem experiências muito legais, assim, né? No astral e tal. E tem gente que se assusta porque ocorre ali no fenômeno muitas vezes uma paralisia e a pessoa acha que está morrendo. Então, quando a pessoa vai conhecendo e vai trabalhando isso, ela pode também usar até esse fenômeno a seu favor para programar um monte de coisas, porque ali você está com acesso assim, né, no teu subconsciente total. Então, os fenômenos paranormais tem outros, né, mas os mais comuns são esses mesmo. E são essas coisas que muitas vezes a gente fala que são dons, né? E a gente fala também na parapsicologia que quanto mais a gente vai se entendendo, quanto mais a gente vai descobrindo as nossas potencialidades, mais a gente vai brilhando, né? Que é o diamante lá que você vai lapidando, é como se fosse um farol lá que está sujo, você vai limpando e depois ele vai e ilumina. Então é isso, né? Uma das propostas, né, da parapsicologia é trazer essa harmonia para o indivíduo, para ele ser o que ele realmente é, né? Com todos esses fenômenos aí que acontecem. Então, veja, eu queria complementar aí a questão dos fenômenos paranormais, porque, assim, quando você fala que é um dom,
Dom, você acha que está se referindo a ele, acho mais no sentido, né, de como se fosse realmente o potencial mental, né? Nesse sentido, dom porque a pessoa tem traz isso como um potencial, algo que Sim, pode é servir. porque que tem muitas Ah, pessoas sim. que Aham. relacionam os fenômenos como um dom, né? Ah, tá. Ah, a pessoa tem o dom lá da cura, imposição pelas mãos, né? Tá, entendi. É dom, ela lê lá e ela consegue ver as coisas, é um dom. Então, é como muitas vezes as pessoas veem, né? Como se fossem Aham. dons, talentos. E, na Tá. verdade, são talentos mesmo que a Uhum. gente tem. E uma coisa, assim, que é interessante trazer, que muito disso vem à tona, assim, na nossa vida, em momentos de extrema dificuldade, né? Uhum. Então, aparece mais, vem, né? Tem gente que já nasce com esses fenômenos mais aflorados aí, que também está relacionado a programações ali da gestação, do parto, né? Que é como se fosse um plus que viesse para te auxiliar a dar conta de algo ali naquele momento, né? Então, complementando isso que você falou, o fenômeno, na verdade, ele aparece porque, né? É como se fosse, eu não sei agora eu vou entregar a idade aqui, eu não sei se o pessoal das antigas conhece o desenho do Popeye. O Popeye era um. Esse é bem antigo, né? Eu nem sei se passa ainda isso. Ai, nem é tão antigo, Tati. Passa ainda? Eu não sei. Você que Eu não tem. sei se passa, né? Mas. Então, o Popeye era o carinha que ele estava, a namorada dele, a Olivia Palito, em geral, ela estava sempre se metendo em enrascada, estava sempre em algum tipo de perigo, e quando ela estava no perigo, o Popeye, ele abria uma lata de espinafre e comia aquele espinafre, e o espinafre dava um superpoder para ele. Então, ele ficava assim, ele tinha força para fazer tudo, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, ele voava, ele saltava, ele conseguia fazer tudo para salvar a namorada dele, a Olivia Palito, ou para sair de qualquer dificuldade que ele precisasse. Então, nisso a gente pode equiparar o fenômeno paranormal. O que é esse fenômeno paranormal? Por que ele acontece, né? A mente humana está colocando, está te dando esse potencial, como ali falou, quando você está numa extrema dificuldade, para que você saia disso, para que você se liberte disso. Então, em geral, os fenômenos paranormais começam a se manifestar quando a pessoa está em enorme sofrimento. Ele tem duas vias, né? Três vias, na verdade. Depois eu explico aqui, que é a tranquilidade natural. Já posso explicar já, né? Então, para não fazer confusão, né? A tranquilidade, então, os fenômenos paranormais, eles começam a se manifestar por três vias, né? A paranormal, de forma pela via da tranquilidade natural. Então, o que é essa tranquilidade natural? Não é simplesmente que, agora estou relaxado, estou tranquilo, estou natural. Não, é muito mais profundo que isso. Quando a gente pega os povos indígenas, por exemplo, que quando eles viviam em regiões do planeta que vivem em regiões do planeta que geralmente são quentes, não precisa muita preocupação com a sobrevivência. Então, eu não tenho que sair correndo para pegar o ônibus para trabalhar, eu não sei se vou ter como é que eu vou pagar meus boletos, aquela coisa. Existe uma tranquilidade natural ali da natureza provendo, tem a caça, tem a pesca, tem criar os filhos dentro de uma comunidade indígena ali, era muito mais fácil, porque a criança nascia e todo mundo ajudava, a Índia já botava pendurado nas costas ali, já ia fazendo trabalhar com a criança junto, tinha um espírito de apoio, de comunidade, que é muito mais fácil, por exemplo, do que os povos europeus, que viviam em regiões do planeta que estavam onde a sobrevivência era mais difícil. Então, nesse lugar nasce a tranquilidade natural. Tinha muito tempo livre, então é um estado de tranquilidade natural de não estar sendo ameaçado na sua sobrevivência. Então, ali cria aquele estado de ócio criativo, né, que a gente chama, que é na onda alfa, né, onde a gente está na onda, as ondas cerebrais na onda alfa,
que se dá essa tranquilidade natural, então se manifestam os fenômenos. Se manifesta muito potencial mental, inclusive muita criatividade a partir daí. Essa é uma via. A via do sofrimento, então, que é por conta disso que eu estava falando, para as pessoas saírem da dificuldade, tá? E ainda tem a paranormalidade treinada, né? A hereditária, né? Ainda antes da treinada tem a hereditária. Então, se isso já vem de família, tá? Já outras pessoas desenvolviam esses fenômenos paranormais. A vidência, a avó que era vidente, a tia bebedeira, né? Já traz isso ali como característica hereditária. Recebe já carga genética via DNA. A paranormalidade treinada, então, quando ali fala ali do tarô, né? Ela falou do tarô, é legal que eu que leio o tarô também fala disso, que o tarô, muitas pessoas na antiguidade tinham essa coisa de que é simplesmente a leitura de cartas, a cartomancia, que também envolve o tarô, né? O tarô é uma das linhas de cartas, de cartomancia, era muito aquela coisa que aprendeu com a avó, que aprendeu com a tia e tal. Então, muita gente ainda tem essa crença de que é preciso ter o dom para você ler carta, ler tarô e tal. E isso procede por causa dessa coisa de acreditar que tinha que ter evidência, que tinha que ter algum fenômeno paranormal envolvido, né? Mas não necessariamente. O tarô, ele vem de um estudo profundo. Primeiramente, você estuda, mas o que ali se refere ali dos fenômenos paranormais é que, até a gente estava falando disso antes de começar a gravação aqui, né? Quanto mais você olha, o fato de você olhar para a carta, a imagem da carta, né? Você fixar o ponto, fixar o teu olhar na imagem da carta, isso vai desenvolvendo, uma das técnicas e exercícios de tantos que tem para treinar a paranormalidade, treinar o aflorar desse potencial mental, é isso, olhar para a carta. Então, quanto mais você treina, quanto mais você lê carta, mais você estimula aquele potencial mental, mais ele vai se desenvolver, né? E complementando, que eu comecei, né, me perdi aqui, fui e voltei na história, né? Eu comecei lá falando do Popeye e não concluí o que eu queria falar sobre aquele assunto, né? Então, eu dei o exemplo lá do Popeye, que quando, então, o fenômeno se manifesta pela dificuldade para te ajudar a sair de uma dificuldade, de um grande sofrimento, é como se a mente te desse um potencial, um poder extra, um superpoder, para que você saísse daquilo. Então, já teve casos aí, agora eu não lembro quando que foi isso, mas eu sei que teve um caso de uma mãe que levantou um carro porque a criança estava presa embaixo da roda do carro. Em que outro momento da existência uma mulher conseguiria levantar um carro? Nunca. Só mesmo no momento em que havia uma ameaça à sobrevivência. O espírito, o instinto materno de salvar o filho, que estava sob uma forte ameaça à sobrevivência, dispara esse poder extra e aí anula as leis da física, química, biologia e ela consegue levantar o carro para tirar o filho ali de baixo. Então, isso é uma das questões da mecânica do funcionamento do fenômeno paranormal. O que acontece ainda? As pessoas, em geral, não que manifestam o fenômeno, elas não sabem que são elas que manifestam. E, em geral, elas se assustam, né? Porque quanto mais ela manifesta, mais ela se assusta, né? Porque ela não sabe o que é aquilo, né? E ainda o fato dela se assustar e ela manifestar o fenômeno dessa maneira meio torta, significa o quê? É um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda dessa pessoa. Por quê? Olha para mim, eu preciso de atenção. Olha, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou deprimida, eu sofri alguma dor aqui dentro e eu não consigo falar, eu não consigo pedir ajuda. Então, começa a levitar copo na casa, começa a pegar fogo, a cortina, é algo assim um pouco mais... É um fenômeno mais extremo, né? Mais raro, né? É mais raro, né? Mas acontece quando a pessoa realmente
quando tem alguém ali no meio, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, onde que a parapsicologia chegou, mas é normalmente uma pessoa que está sofrendo demais, como a Tati falou, perturbada, e de repente não tem esse olhar ali do restante das pessoas, né? Se é um convívio familiar, não tem olhar dos pais, pode ser adolescente que está sofrendo demais. Então é como se fosse algo que viesse de dentro assim e saísse para chamar atenção, para falar, olha, tem alguma coisa errada, né? Então é mais é mais raro, mas acontece esse fenômeno, sim. O fenômeno aí que você comentou ali da telepatia, que é muito comum, então a gente pode dar um exemplo prático disso, assim, vamos pensar assim, você saiu fazer uma trilha, e aí o celular está sem bateria, começou a ficar escuro, choveu, você se perdeu e está perdido lá no meio da mata, e aí não sabe como sair de lá, como é que você vai avisar alguém, como é que você vai pedir socorro que você está ali, né? Então, pais e filhos, geralmente pessoas muito próximas, os pares, né, casais, os pares têm uma comunicação telepática muito profunda, pais e filhos, as pessoas com quem você convive, você desenvolve essa ligação, esse elo de ligação muito profundo. Então, provavelmente a pessoa que está lá perdida, ela vai, o subconsciente vai disparar esse fenômeno paranormal de mandar mensagem telepática para pedir ajuda. Então, de repente, a mãe está lá lavando louça, não sei o quê. Opa, meu filho está em perigo. Como é que chega essa informação? Isso é o fenômeno paranormal, né? Você se comunica, o que é comum, trivial, natural? Você pegar o telefone e ligar para a mãe. Mãe, preciso de ajuda, vem cá me salvar, né? Agora, isso é comum, trivial. O que não é comum, trivial, é o fenômeno paranormal. Embora, né, como a Ali falou, é muito mais habitual do que a gente imagina, né? Até porque isso também, por que que isso acontece, né? Porque nós somos energia e tudo é energia. Então, esses fenômenos, eles acontecem porque é tudo campo de energia. Então, é por isso que é possível receber essa informação, né? Receber algo que vai acontecer já, né? Como nos negócios de acidentes aí, eu tenho conhecidos que se assustam bastante com isso, assim, de falar, poxa, eu vi o acidente, eu podia ter feito alguma coisa, e a pessoa sofre com aquilo. Não, você não podia ter feito nada. Claro que tem coisas que você pode fazer quando você visualiza um perigo, você pode emanar, fazer oração do seu jeito, né? Emanar energia de que aquilo, né, não aconteça, ou se aconteça, não tenha danos maiores. Você pode sim, quando vê algo nesse sentido, você pode emanar essas energias de cura, de amor, de que aquilo não aconteça, mas não se culpar se aquilo aconteceu, porque não foi você que causou aquilo, né? É um anteprojeto, né? Quando o fenômeno paranormal aí da vidência, né, da clarividência, é, é, ele na verdade é um anteprojeto, é algo que ainda não aconteceu. Então, se não aconteceu, a gente pode, claro que tem coisas aí que assim, coisas que não estão na nossa mão, que eu acho que tem uma parte disso que é destino, que é, não sei, aí a gente já deixa para uma discussão mais filosófica, mais profunda, que a gente nem tudo está na nossa mão, né? Claro, mas algumas coisas mais simples, elas estão sim na nossa. Se ainda não aconteceu, é possível visualizar aquela situação se transformando para o positivo ou para mitigar os danos, né? Ter esses danos minimizados. E eu acho que outra coisa, né, que eu acho que é legal a gente falar aqui, né, a parapsicologia, então, a partir de tudo isso que a gente falou aí dos fenômenos, porque como é que, então, a parapsicologia vira algo de atendimento clínico no consultório? Como é que vai parar uma coisa na outra, né? O fenômeno paranormal, de repente, hoje, como é que tem uma coisa que é atendimento clínico da parapsicologia? Então, depois a Li vai começar um pouquinho, falar sobre as linhas aqui da parapsicologia, né? Vocês querem falar já?
Eu acho que é importante a gente só trazer aí de como que isso era visto, né, dentro de algumas linhas, né? Tem a católica, que é muito conhecida ali pelo próprio Padre Quevedo, que difundiu bastante a parapsicologia, mas que existia ali uma distorção ali, né? Que a pessoa que era paranormal, que apresentava esses fenômenos paranormais, era uma pessoa perturbada, né? Uma pessoa doente, então era visto dessa forma. A linha da espírita, né, que vê a parapsicologia como uma mediunidade, né, são os médiums. A gente não vai abordar muito isso, porque também envolve crenças e é algo, de repente, mais delicado para se falar, mas dentro da linha espírita é visto dessa forma, né? E a nossa linha, que é a linha científica, a nossa é do sistema Grisa, que daí é o estudo mesmo da parapsicologia ali como ciência, né? Uhum. E a científica, porque é independente, científica, né? Porque é a partir de vários estudos de casos clínicos documentados, né? Assim. Foi se fazendo uma comprovação científica. A parapsicologia, a linha científica independente, o sistema GRIS é uma dentro da científica, não é a única linha, né? O professor Grisa, nossa, me engasguei agora. Professor Grisa, que desenvolveu esse método que a gente aplica, que a gente trabalha, hoje acho que tem 36, 37 anos de início, né? Ainda bastante recente a gente pensar na história do mundo, mas assim, são 36, 37 anos aí de estudo, de pesquisa, de comprovação, a partir da fundação do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico do Sistema Grisa. Antes disso, o Grisa já estudava há muito tempo, né? Então, tem uma ótima base de comprovação científica e independente por quê? Independente de religião, filosofia ou crença. Então, é uma coisa muito comum ainda que eu recebo quando as pessoas vêm procurar parapsicologia, aí a pessoa me manda mensagem lá no WhatsApp e fala assim, mas eu não acredito em nada, eu não tenho fé. E aí eu fico muito puta, vou falar a verdade, eu fico mega puta. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou fazendo um trabalho terapêutico, a pessoa quer saber de fé. Daí, assim, é claro que eu não falo que eu fico puta, né? Mas eu brinco, assim, e falo assim, a fé é opcional. Porque a gente não vai questionar a crença de ninguém. Muito pelo contrário. A gente vai usar a tua crença, acolher a tua crença para potencializar o teu processo terapêutico, para que você tire partido da tua própria fé, da tua própria crença, para você se alicerçar, para você crescer e evoluir no teu processo. Você falou Né, Tati, porque esse negócio da fé, eu quando entrei antes, né, para mim a fé, para mim a fé era algo assim, era muito certo, assim, era muito voltado à religião, uma fé polarizada, vamos dizer assim. E a fé ela não é polarizada. A fé não é algo bom nem ruim. A fé ela existe, mas as pessoas tendem a colocar a fé como se fosse algo para aquilo, só para aquilo que ela quer, né? Então ela fala assim: eu não tenho fé. Mas claro que tem, todo mundo tem fé, porque assim, para acontecer alguma coisa, qualquer coisa, boa ou ruim, é pela fé, é o que você acredita. Então, se você acredita que você está fazendo um tratamento lá de saúde, né? Se você acredita que não vai dar certo, é uma fé que não vai dar certo. E você vai tomar o remédio e não vai dar certo. E tem o outro lado, que se você vai tomar um remédio, você acredita que aquele remédio vai te ajudar, vai te curar, o remédio funciona, igual o efeito placebo, né? E na terapia, muitas vezes, a gente vê isso, a pessoa falar que não acredita nisso ou naquilo, e muitas vezes a gente tem que falar para a pessoa. Então, se você não acredita, né? Então, não vai acontecer, né? Porque as coisas vão acontecer conforme você acredita. Se você acredita que não funciona, não vai funcionar. Se você acredita... a fé como atitude mental, né? Porque Isso. aí aqueles mais rebeldes, assim, né? Eu costumo dizer assim, ok, se o questionamento, se o problema é fé ou não fé, então eu posso te explicar cientificamente como funciona a fé, né?
Porque Que a gente até tem o processo psíquico, né, né? tem todo um processo psíquico, né? Mas para resumir, ele tem todas as etapas, mas na verdade é onde que a fé dispara o poder extra que faz o resultado inevitável acontecer. Eu preciso ter uma convicção muito forte, né? Eu ia escrever hoje um post sobre isso, diferença entre crença e crença limitante e programação mental, mas não deu tempo. Então, uma convicção muito forte, aliada a uma emoção muito profunda. Quando eu junto essas duas coisas, eu disparo a faísca da fé, que produz o poder extra que vai dar origem ao resultado inevitável. Resultado inevitável este, seja ele qual for, a partir da tua convicção. Então, veja, por isso que a gente vê aí, a gente vê tanta coisa acontecendo, às vezes tanta gente assim, um negacionismo, né, é uma convicção muito forte associada a uma emoção, né? Então, assim, essas coisas, elas disparam o poder extra. A pessoa cria uma realidade ali a partir daquela convicção profunda quando ela junta isso com uma emoção. Isso até é legal, né, Tati, de trazer aí até uma coisa, porque lá o início do processo psíquico, ele começa lá com uma palavra, com um pensamento e tal. E é o que é muito falado hoje, assim, né? Aí, o poder do pensamento, mas não é só o pensamento, e é claro que a gente estudando um pouquinho mais, isso que a Tati falou, que é uma convicção muito forte, com uma emoção, né, muito forte. Então, só o pensamento, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu penso positivo e não acontece. Você pensa positivo, mas e o que você sente em relação àquilo? Uhum. Não, e isso é algo assim que eu até hoje assim me pergunto muitas vezes. Eu estou pensando positivo em algo que eu escolho para minha vida e estou fazendo as visualizações, mas eu me paro e me pergunto, dentro de mim, lá dentro, como que é essa emoção? Eu tô com essa convicção que a Tati falou ali, que precisa ser forte, né? Existe essa convicção, existe esse sentimento que está alinhado com isso que eu quero, precisa estar alinhado, né? Porque não estando alinhado, não vai acontecer o que você pensou positivo, né? Vai acontecer diferente daquilo. Então, isso daí traz até essa importância de você ver o que você realmente quer e saber que só o pensamento positivo não é suficiente, né? Que precisa ter uma emoção forte, né? Porque quando você recebe alguma coisa na tua vida, um nascimento, ou um presente que você recebe, qual que é o sentimento? É esse sentimento, né? Que tem que ter, que precisa ter quando você deseja algo positivo na tua vida para que aquilo se materialize. Porque o resultado, como a Tati falou, é inevitável, né? Vai disparar ali ou algo bom ou algo ruim, né? Ou pobreza ou riqueza, né? E daí também, assim, a partir disso, por isso que às vezes, mas a gente precisa às vezes mudar, da onde vem por isso que o resultado, às vezes você não chega no resultado que você quer, porque a gente precisa mudar aquela tua convicção, que às vezes pode ser inconsciente, né? E às vezes mudar uma emoção perturbadora, porque eu posso dizer assim, não, eu quero isso, né? Às vezes já tem cliente que fala assim, não, mas eu estou disposta a entrar em hipnose, eu estou disposta a fazer o processo, eu quero, mas tem um medo inconsciente, tem alguma coisa que segura a pessoa, e é inconsciente, é uma emoção muito forte que está travando o processo, até mesmo para ela entrar no processo terapêutico aqui, para caminhar no processo. Então, a gente vai caminhando por outras vias, até descascar ali a cebola, para até chegar no núcleo, o que a gente precisa modificar, né? E depois até a gente, desculpa aí, então, mas depois até a gente vai trazer bastante, vai trazer o modelo mental do consciente e subconsciente e vai explicar o porquê que muitas vezes acontece isso, mesmo você querendo uma coisa, por que acontece outra coisa, né? Eu quero aquilo, mas por que não acontece? E por que muitas vezes daí você precisa de ajuda realmente para ir lá trabalhar no emocional, que é no subconsciente, que é algo que você
não tem consciência daquilo, que muitas vezes aconteceu lá no ventre da sua mãe, né? Então, como que você vai saber? Ou antes ainda, né? Aconteceu com a avó, a bisa, é algo que vem ali hereditariamente. Então, mais para frente a gente vai abordar isso daí que a Tati está falando aí, da emoção lá no subconsciente, que você fala, mas eu quero, e não acontece, né? Exato. Então, assim, acho que daí para a gente fechar o tema de hoje, assim, né? Então, quero amarrar aqui só o final, porque se a gente fala pra caramba, agora eu tô gostou de falar, né? Estamos já se empolgando, acho que já estamos aqui quase meia hora. Então, para a gente amarrar o tema e fechar, então, lá dos fenômenos, como que a gente chegou, então, como que chega no atendimento clínico, né? Então, o professor Gris, a gente já explicou ali sobre as linhas, né? Dentro da científica independente, a linha Sistema Grisa, que foi o professor Pedro Antônio Grisa que desenvolveu esse método e fundou, então, não sei, sou péssima de datas, né? 36, 37 anos atrás, 1900 e bolinha, né? Não sei agora. Eu também não lembro de cabeça. Fundou o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, que mais para frente, então, em parceria, primeiramente com a Univale, ele criou, então, foi o curso de pós-graduação em parapsicologia, e daí foi chegar até nesse modelo onde ele está hoje, né? Totalmente reformulado, mas também curso de parapsicologia de pós-graduação, com a hipnose clínica inclusa no trabalho, tá? E reconhecido pelo MEC também, né? Foi uma super conquista aí, muito bacana, que a gente tem hoje já dentro da parapsicologia. Então, o professor Grisa parte da onde? Quando ele se percebe que é o ser humano que desencadeia esses processos mentais, esses fenômenos paranormais, e que é por conta de uma perturbação, de uma emoção perturbadora, e essa pessoa precisa se harmonizar para então, porque esse potencial já está ali. Ele já, quando ele se dispara, normalmente, automaticamente, ele não volta para trás. É uma coisa assim que já expandiu. Então, não vai deixar de existir. Quem precisa treinar para a normalidade pode treinar. Quem já manifestou espontaneamente não vai dar um passo atrás. Então, essa pessoa precisa ser auxiliada, ser orientada para que ela consiga canalizar esse potencial de maneira positiva e aí vai harmonizar todas as áreas da vida, de certa forma, né? Então, o professor Grisa vai estudar, primeiramente, o funcionamento da mente, que é isso que a gente vai trazer no próximo vídeo aí que a Ali estava falando, né? Que ele não inventou a roda, né? Não partiu de algo totalmente inédito, ele partiu de outras pessoas que já estudavam, né? E dentro do funcionamento da mente também ele trouxe a hipnose clínica para agregar ao trabalho, como técnica para agregar ao trabalho, e também a comunicação telepática dentro do contexto familiar trouxe essa amarração aí, né, de... Pensei que você estava travado, mas não tá. Não, eu tava até procurando ali, mas como eu não lembro o nome, a gente vai deixar na descrição aí do vídeo um documentário que tem na Netflix que fala bastante da parapsicologia e de como hoje existem escolas que treinam as pessoas, né, para desenvolver, por exemplo, de você conseguir ver só com a consciência que eles falam, né? Só desenvolver esses fenômenos paranormais. Para quem se interessa pelo tema e quer aprofundar um pouquinho mais, a gente deixa ali de indicação aí esse documentário que vale muito a pena. Eu vi, agora estava procurando ali, não lembro o nome. Legal. Mas ele fala bastante disso, de você trabalhar essas coisas, né? Esse potencial que você já tem. Tudo está dentro da gente, né? Só a gente pôr para fora, usar a nosso favor. Enfim, era isso. E daí, só para fechar aqui, então, assim, daí ele parte do estudo da mente e da comunicação telepática dentro do contexto familiar. Então, a partir dessa comunicação telepática, que a gente já deu um spoiler ali, né, das ligações importantes entre pais e filhos, entre casais e tal, a partir daí ele desenvolve
todo um estudo da tabela familiar, cada coisa dentro da tabela familiar, que também era conhecido como genetograma, mas aqui a gente chama de tabela familiar mesmo, né? Dentro da tabela familiar, cada coisa tem um significado. E várias outras coisas. A comunicação telepática da mãe e filho dentro da vida intrauterina define muita coisa, né? E também o processo de nascimento da pessoa tem várias coisas que são desencadeadas a partir dali, várias coisas que ficam programadas na mente subconsciente a partir dali. Mas isso tudo são temas para outros vídeos. Aí, a gente vai trazer, né, Tati, a tabela familiar, explicar a personalidade. Para não ficar muito longo aqui, a proposta é a gente fazer coisas mais curtinhas mesmo, para a gente ver se coloca isso também no Spotify, para você ir tendo um pouco de conhecimento a mais sobre o tema, né? E também a gente está, né? Agora vamos fazer uma propaganda aqui já, antes de acabar, né? A gente está aí a gente começou esse canal, esse projeto, por causa que a gente está com um grupo de apoio terapêutico para mulheres, um projeto bem bacana, começando online agora, dia 14 de junho. Então, a gente vai chegar, depois que a gente fizer essa introdução inicial sobre a parapsicologia, a gente vai começar a trazer os temas mais voltados para o feminino, né? Do trabalho terapêutico dentro de consultório para o feminino, a gente vai direcionar, mas primeiramente, a gente vai fazer essa parte introdutória para que vocês entendam alguns conceitos chaves aí, entender do que a gente está falando. Então, sim, para ficar também o convite, né? Porque agora a gente traz aí o tema dessa forma e para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do que é a parapsicologia, de como que a gente trabalha. E o nosso projeto aí, ele é realmente focado, voltado, né, para as mulheres, e a gente vai trabalhar especificamente programações que envolvem o feminino, né, para contribuir aí com esse poder feminino que todos nós temos aí. Uhum. Né? Então, antes de acabar, vamos fazer um agradecimento a Giovana, que é filha da Lian, que é quem está nos ajudando aí com a edição dos vídeos, colocar os vídeos no canal, assim, está nos ajudando. A Giovana trabalha como assistente virtual também. E gratidão aí, muito obrigada, Giovana, pela participação especial da gente. E muito obrigada a vocês que ficaram aqui até agora, né? Comentem, se vocês tiverem dúvidas, comenta aqui que a gente responde. Compartilha com quem vocês acham que possa gostar desse vídeo. E segue a gente aqui, né? Eu sou péssima para fazer isso, né? Mas alguém tem que fazer, então vamos lá, né, gente? Muito obrigada. Obrigada. É isso aí, deixa o like, compartilhe. E a gente agradece aí por vocês terem ficado com a gente até o final do vídeo. Um grande beijo e até o próximo.